Boa tarde. Aqui eu estou trazendo para vocês as resoluções referente ao simulado. O último que vocês fizeram, né, do dia 30/4. E, bom, eu vou comentar cada questão certinho com vocês, tá? Eu trouxe o enunciado e depois a resolução. Eu também quis trazer, assim, ó, com o número da questão sempre, tanto quando é o enunciado quanto a resolução, para caso vocês queiram uma questão em específico, vocês não se perderem, tá certo? Então, um último comentário que eu gostaria de fazer é que vocês prestem muita atenção na matemática envolvida na resolução dos exercícios, tá certo? Quando eu fui fazer essas resoluções, quando eu fui montar essas resoluções, eu tentei trazer para vocês a maneira mais rápida de fazer os exercícios. Obviamente, eu vou explicar passo a passo, mas ainda assim, vocês prestarem atenção para tentar ir pegando essa manha de cortando número com número, de não multiplicar, ou quando multiplicar, quando dividir, e fazendo sempre essas continhas de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá certo? Com foco em vestibular mesmo. Então temos a nossa primeira questão aqui, né, que é a questão 37, e ela diz o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas, com 4 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma, são colocadas, né, tá errado, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde o K0 é a mesma coisa que o K, tá, é a constante, é igual a 9 vezes 10 a 9, e ele pergunta a força de interação entre essas duas cargas, certo? Então tá, o que a gente tem que prestar atenção nesse exercício aqui? Primeira coisa, o valor da carga em coulomb, né? Segunda coisa, a distância. A distância ela está dada em centímetros, mas para a gente usar ela na fórmula, a gente precisa usar ela em metros. Vocês lembram de análise dimensional, que eu passei um pouquinho para vocês? Então, aqui ó, na nossa constante, temos metros e não centímetros. Então a gente tem que passar esse centímetro para metro. Lembrando que a cada 100 centímetros é 1 metro, tá? Então, ok. E aqui o valor da nossa constante, né? Então ele quer saber a força. O sinal da carga não importa muito, porque caso vocês não lembrem, a nossa fórmula é dada em módulo. Então, se ela for positivo ou negativo, ela ainda assim, você fará as contas com elas positivas, tá certo? Então, aqui está a nossa fórmula, né, de força de interação entre cargas. Eu coloquei um Q maiúsculo e um Q minúsculo simplesmente para diferenciar as duas cargas, tá? Mas é a mesma coisa. E bom, aqui eu substituí os valores. Eu só fiz isso, tá? Então, a constante, ele fala lá, né, o K0. As duas cargas têm os mesmos valores, então 4 vezes 10 é menos 6, dividido pela distância ao quadrado. O que eu fiz aqui? Bom, lembra que era 30 centímetros? E a gente precisava passar isso aqui para metros? Bom, 30 centímetros ele é menor que metro, né? Então, se você for passar para metro, ele tem que dar menor do que 30. Ele tem que dar um número menor do que 30. Então, você tem dois jeitos de passar isso aqui para metro. O primeiro jeito é dividindo por 100. Por que você divide por 100? Porque é centímetros. Centímetros você divide por 100. Ok? Ou você também pode fazer isso aqui, ó, que é o que eu fiz no exercício, que é multiplicar por 10 a menos 2. Que se formos na matemática, dividir por 100, e a gente passasse isso aqui para uma base de 10, isso aqui ficaria o 10 ao quadrado, né? Lembra da aulinha de potência? Então isso aqui é 10 ao quadrado. 30 dividido por 10 ao quadrado, a gente pode subir esse 10 ao quadrado multiplicando aqui esse 30, só que com expoente negativo, né? Então vai dar os 30 vezes 10 a menos 2. Eu tô gravando aqui na sala, gente, então se vocês ouvirem os barulhos de carro, qualquer coisa assim, me desculpem, mas
Hoje, infelizmente, estou tendo que gravar aqui na sala. Bom, então tá. A gente tem aqui, então, um expoente negativo, né? E tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Tudo que está dentro do parênteses é elevado ao quadrado. Certo? Não se esqueçam disso. Então, para elevar ao quadrado isso aqui, o que a gente faz? A gente eleva o 30 ao quadrado e depois a gente eleva esse expoente ao quadrado. Ah, por que só o expoente? Se vocês assistiram a minha aula de potência que eu liberei para vocês, vocês vão lembrar que eu falo que uma base com um expoente, quando é elevada ao quadrado, você pode simplesmente manter essa base e multiplicar o expoente. Elevado não precisa ser ao quadrado, tá? Pode ser ao cubo, que é o 3, pode ser a quarta, quinta, sexta, a qualquer potência. Mas aí você multiplica esses dois números aqui, tá bom? Os dois expoentes. Mas o 30 não tem jeito, a gente tem que elevar ele ao quadrado mesmo, tá certo? Bom. E aí? O que a gente faz? Temos aqui então que o 30 elevado ao quadrado é o 900 e o 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Você multiplica esses dois aqui, vai dar 10 a menos 4. 30 ao quadrado, a gente pode separar também como 30 é igual a 3 vezes 10. Você eleva o 3 ao quadrado e depois o 10 ao quadrado. Vai dar 9 vezes 100. Tá? E daí dá uns 900. Caso você não saiba de cabeça a do 30, você pode fazer isso que dá na mesma. Tá certo? Não tem problema nenhum. Bom, então tá certo. Temos aqui a nossa distância, então. E o que eu fiz aqui? Bom, aqui eu falei para vocês também, na linha de potências, e que você está, entre aspas, devendo zeros. Então, você teria que ter zeros aqui na frente para compensar esse número. Mas, o número aqui ele está grande. Então, o que a gente pode fazer? Então, a nossa vírgula está aqui, né? Seria 900,0000, enfim. A gente vai andar com essa vírgula aqui, tá? Então, a gente vai andar uma casa, vai andar duas casas. Então, a gente faz vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a 2, positivo, tá? Então, isso aqui ficaria 9 vezes 10 a menos 4 vezes 10 ao quadrado, tá? Porque a gente andou duas casas. Daí a gente vai deixar esse 900 como 9. Aí a gente faz essa multiplicação aqui de potências. Então, menos 4 com mais 2 vai dar menos 2 que está aqui. Certo? Foi isso que eu fiz. E ó, outra coisinha. Lembra que eu falei para vocês para deixarem esse 9 aqui sempre por último? Por quê? Porque ó, aqui se a gente multiplicar esses dois, ele é bem mais fácil, né? 4 vezes 4, 16. Temos o 16 aqui. Agora a gente vai multiplicar esses 10 aqui. Então, 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6 de novo. A gente simplesmente vai somar todos esses expoentes. Então, 9, menos 6, menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12. Com mais 9, menos 3. Certo? Até aí foi. Então tá, então a gente tem o 16, que é a multiplicação dos dois números 4, e a base 10 aqui, com o expoente, menos 3, certo? Bom, o 9, a gente simplesmente copia, só copiou ele pra cá, assim, ó, só copiou, não mexeu nele. Por que a gente não mexeu nele? Porque, na maioria das vezes, pode acontecer isso aqui, ó, tá vendo que você tem 9 em cima e 9 embaixo? Deixa eu trocar aqui a cor da... Tenta colocar um azulzinho. Bom, então você tem 9 em cima e 9 embaixo. E isso é muito bom, porque você consegue simplesmente cortar. Você consegue cancelar esses dois números 9. Então a gente corta aqui, vai virar 1 em cima, 1 embaixo. E daí vai sobrar o 16 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2. Certo? Vai sobrar
só... Deixa eu dar uma apagada aqui para não ficar muita coisa assim. Também trocar a cor aqui. E bom, vai sobrar só essa parte aqui. Certo? E o que a gente faz com essa parte? Bom, isso vocês sabem fazer. 16 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2, a gente sobe essa potência de 10 e passa ela negativa. Então vai ficar, a gente vai inverter, eu vou fazer aqui do lado, tá? 10 a menos 2. Menos com menos dá mais. Então ele vai subir multiplicando como 10 ao quadrado. Certo? Tá certo até aí? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem depois, tá? E bom, como passou 10 ao quadrado, a gente vai somar o 10 ao quadrado com 10 a menos 3. Vai dar então o 16 vezes 10 a menos 1, porque menos 3 com mais 2 dá menos 1. Vai sobrar isso aqui, né? Aqui o 16 vezes 10 a menos 1, que a gente pode colocar como 1,6 newtons. Certo? É essa a resposta desse exercício. Ele é puramente matemático, de física mesmo, não vai envolver nada de teoria, ele é muito braçal mesmo, tá? E vocês vão ver que a maioria dos exercícios que a gente vai resolver hoje vai ser exatamente igual a esse, certo? Não foge muito disso. Então tá, esse foi o primeiro. Agora o segundo, ele é de teoria. Esse daqui é físico, tá? Ele é mais físico. Bom, então temos aqui, em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Não. Um corpo neutro, ele nunca vai ser repelido ou atraído, tá bom? Porque ele é sempre neutro. Então, primeiro aqui errado. Segunda, atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais? Tá quase certo isso daqui. Mas qual que é o problema? Que ele fala isso aqui. Cargas iguais. Isso tá errado. Por quê? Quando você atrita um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles realmente se eletrizam. Mas não com cargas iguais. Com cargas de mesmo valor, mas de sinais opostos. Uma vai ficar positiva, enquanto a outra vai ficar negativa. Tá certo? Então não são cargas iguais. Então, errado também. 3. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas do induzido pela presença do indutor eletrizado. Correto. É realmente isso que acontece. Tá bom? 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Bom, então tá. Agora aqui, se a gente aproximar um condutor eletrizado de um outro condutor neutro, ele vai ser realmente atraído pelo eletrizado. Apesar daqui, que eu falei que o corpo neutro ele não é atraído, quando é um condutor, ele ainda vai ter essa pequena atração, tá certo? Não vai ser nada muito forte como se ele fosse carregado positivamente. Mas por ser um condutor, ele vai... assim, deixa eu ver se eu explicando assim vai ficar melhor. Então tá, condutor eletrizado negativamente. Então temos aqui um condutor negativo aqui, tá? A gente vai aproximar de um outro condutor aqui que ele está neutro. Então tá. A carga total nula, quando ele fala aqui, carga total nula, se você pegar a carga desse e a carga desse, ela vai ser nula. Mas, se você aproxima, como os dois são condutores de eletricidade, esse condutor aqui... Deixa eu trocar a cor. Vou ficar trocando a cor agora sim. Mas esse daqui, ele vai querer atrair esses elétrons também. Então, ele vai querer fazer isso aqui. Ele vai querer ficar carregado. Ele vai se carregar com alguns elétrons. E vai... Então, esse corpo aqui, esse outro corpo aqui... Então, vamos pegar outra cor. Esse corpo aqui, verde,
ele vai ficar com alguns prótons aqui, porque ele vai ficar um pouco menos eletrizado. Enquanto esse daqui vai ficar um pouco mais eletrizado. Esse daqui tem vários prótons, tá bom? Para deixar ele neutro. Então, ele tem vários prótons e vários elétrons. Ele tinha um número igual, mas, por exemplo, quando um chega, ele ganhou 1 elétron, 2 elétrons. É muito pouco, mas ainda assim ele vai ser eletrizado de certa forma e vai então ser atraído, tá bom? Então aqui correto a 4, tá bom? E 5, se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Exatamente, é isso que acontece. Se um corpo ele perde elétrons, ele vai ficar somente com cargas positivas, que são os prótons. E ele vai ficar positivo, então 3, 4 e 5, alternativa A, aqui para vocês, tá certo? Ok? Bom, questão 39. Duas partículas de cargas elétricas, Q1 e Q2, né, com esses valores, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Ok, aqui já está em metro, isso é bom. O K0 é o 9 vezes 10 a nona, padrão, e ele quer saber a intensidade da força, certo? Então, a gente vai separar o que é importante de novo nesse exercício. Temos aqui os valores das cargas, a distância e o K0, certo? Então, a gente vai pegar a mesma formulinha, aquela mesma que a gente tinha acabado de usar agora. E aqui eu já substituí, tá bom? Então, os valores das duas cargas, o K0 e a distância elevada ao quadrado. Ok? Eu só substituí, tá bom, gente? Tirei os módulos aqui, né? Tinha os módulos aqui. Eu tirei os módulos, tá tudo positivo. Só fiz isso. E agora vamos para a continha. 2 vezes 3, 6. 16, menos 16, menos 16, mais 9, menos 16 com menos 16, menos 32. Com mais 9, menos 23. Tá certo? Menos 23 aqui. O 9 a gente copia. Não vamos fazer multiplicação com 9, porque ele é muito ruim de usar. 3 ao quadrado. 9. 10 a menos 9 ao quadrado. A gente vai multiplicar aqui. Menos 9 vezes 2. Menos 18. Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o 9. Porque tem um 9 de novo. 9 em cima, 9 embaixo. Entendeu por que a gente não faz a multiplicação com o 9? Porque a gente pode cortar ele depois. É muito mais fácil do que você multiplicar o 9 por 6 e depois dividir por 9 de novo. Entendeu? É muito mais fácil a gente só ir cortando. Bom, vai sobrar o 10 a menos 23 e o 10 a menos 18. A gente sobe esse com o sinal positivo, né? Então, nossa, saiu muito feio. Perdão. Aqui não é isso. 18. Assim. 10 elevado a 18. Tá bom? A gente passa ele positivo. Porque vai ficar menos o valor que está aqui. A gente tem que subtrair isso aqui. Então vai ficar 10 menos 18. Menos com menos dá mais. Então ele passa positivo. A gente soma, né? Igualzinho a gente fez aqui nessa linha de cima. A gente vai somar aqui. Então menos 23 com mais 18. Menos 5. Vai dar isso aqui. Certinho? É só esse exercício. Como eu falei, ele segue um padrão. Todos de conta vão ser muito parecidos com isso. Não vai fugir muito, tá bom? Temos um outro aqui. O campo elétrico, criado por uma carga pontiforme, no vácuo, tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1. Então, vamos marcar isso. Calcule a distância. Agora ele quer a distância, que se refere ao valor desse campo. Ele dá, então, o valor da carga e ele dá o K0.
Bom, formulinha de campo, a mesma da outra, mas aqui a gente tem uma carga só, né? Ele fala que só tem uma carga. Então, a gente vai usar aqui só tem uma carga, tá certo? Então vamos lá, substituindo de novo, só substituir os valores, não fiz nenhuma conta ainda, certo? E agora, o que eu fiz foi tirar esses 10 daqui. Então 10 é menos 12 e 10 é menos 9. A gente soma, menos 12 com 9 vai dar menos 3. Tá? Não multipliquei o 9 de novo, mas eu inverti aqui, ó. Eu passei esse para cá, o D eu passei multiplicando. Então vai ficar esse 9 vezes 10 a menos 1 vezes D quadrado. E daí eu passo dividindo esse 9. Eu passo dividindo esse 9 vezes 10 a menos 1 para cá. Tá bom? Vai ficar um igual aqui. Vai ficar aqui esses outros números de cima aqui do lado. E eu passo depois, então, esse 9 dividindo. Tá certo? Então ele vai ficar essa continha aqui. Novamente, cortamos o 9. Então sobra aqui, de novo, uma divisão de base 10. Esse daqui passa positivo, então 10 a primeira, né? 10 menos 3 mais 10 a primeira, né? Vezes, né? 10 a primeira. Então a gente vai 1 menos 3 dá menos 2. 4 a menos 2. Acabou? Não, porque aqui a distância está ao quadrado, gente. Não pode esquecer de tirar esse quadrado. Como que a gente tira esse quadrado? A gente vai tirar uma raiz quadrada, tá certo? A gente tira a raiz quadrada desse lado, tira do outro. Desse lado, d ao quadrado, raiz quadrada de d ao quadrado é d, tá certo? Então, podemos apagar essa raiz aqui. Bom, e agora? Como é que a gente tira a raiz de multiplicação? De multiplicação é fácil, de soma que é difícil. De multiplicação é só você ir tirando as raízes de cada termo. Então, raiz de 4, 2. Raiz de 10 a menos 2. Lembra que quando a gente elevava ao quadrado, então, por exemplo, 10 a menos 2 ao quadrado, a gente multiplicava, né? Multiplica isso aqui, vai dar 10 a menos 4. E agora com a raiz? Agora, com a raiz, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o inverso. A gente vai dividir. Então, se ela é quadrada, então ela é ao quadrado, né? Ela é uma raiz de 2, aqui, né? Com esse 2 aqui, a gente vai dividir esse expoente por esse número que está aqui. Por esse número que está aqui. Tá certo? Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E aqui a gente tem a nossa resposta. Aqui, né, no exercício, ele dá 0,2. Ali a gente acha 2 vezes 10 a menos 1, dá na mesma, tá bom? Isso aqui é igual a 0,2, ok? Bom, exercício 41. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, 3 milímetros. A gente tem que passar isso aqui para metro, tá? Não pode esquecer. De uma carga elétrica pontiforme, carga Q, 2,7 vezes 10 a menos 6, no vácuo, 9 vezes 10 a 9, a nossa constante. E ele quer saber, então, a intensidade do campo elétrico. Bom, vamos lá de novo, a mesma formulinha. Substituímos, 9 vezes 10 a nona, né, a nossa constante, 2,7 a carga, 3 vezes 10 a menos 3. O que é esse menos 3? Lembra que estava 3 milímetros? O que é esses 3 milímetros? Por que eu estou dando foco no milímetros? Lembra que centímetros você dividia por 100, de centímetros? Aqui é a mesma coisa. Os milímetros a gente divide por mil, de milímetros. Milímetros. Entenderam? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 1000 metros. Tá bom? Esse 1000 é igual a 10 ao cubo,
porque 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, é 10 elevado ao cubo, a terceira. Como é dividindo, a gente tem que passar, a gente pode passar ele para cima multiplicando, mas o expoente fica negativo. Então, 3 vezes... Uia, saiu muito feio aqui. 3 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Foi só isso que eu fiz. Eu só passei de milímetros para metros aqui embaixo. Agora sim, agora a gente vai mexer com as bases 10. Vamos lá de novo. Copio 9, não se esqueça. Copio 2. E a gente faz essa continha com as bases 10. 9 menos 6, 3. Base 10, copia com expoente 3. Dividido por... Lembra como é que eu falei que faz ao quadrado aqui? Bom, vamos lá então. Quadrado de 3, 9. Quadrado de 10 a menos 3, 10 a menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, menos 6. Só copiei aqui também. O que a gente faz agora? Corta o 9 mais uma vez. É o terceiro exercício que a gente está cortando o 9, hein? Olha só. Bom, sobrou novamente um número, o 2,7, e as bases de 10. A gente vai passar esse para cima, novamente com o sinal negativo. Então, vai ficar 10 a sexta, tá certo? Multiplicando, então, 2,7 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a sexta, vai dar 2,7 vezes 10 a 9. Certinho? Essa é a intensidade do nosso campo. E bom, para finalizar então, o nosso último exercício aqui, ele quer saber, então, os processos de eletrização e ele pede para a gente marcar a incorreta. Tá legal? Então, vamos lá. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Sim, essa está certa. Professor, mas você não acabou de falar que vão ficar com sinais contrários? Então, por atrito. Por atrito, cada um adquire uma carga. Por contato, vai acontecer de um corpo eletrizado passar a carga para o outro. Então, por exemplo, temos uma carga negativa aqui, uma carga neutra. Quando elas se encostarem, assim, eu fiz uma dentro da outra, mas é só encostar, tá? As duas vão ficar negativas. Se essa daqui tinha um valor de 2, ela vai passar a ter 1 coulomb. E aqui também vai passar a ter 1 coulomb. Tá certo? Então, a resposta A, no caso, não é a que a gente quer, porque a gente quer incorreta. Letra B. Na introdução por indução, o corpo que inicia o processo, já eletrizado, é denominado indutor. Exatamente. E enquanto o outro é o induzido, né? O que vai receber. Ok? Então também não é o que a gente quer. E C. Ao atrair duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas. Ao atritar, né? Não atrair, perdão. Ambas ficam eletrizadas negativamente. Errado. Por quê? Agora sim. Agora, como estamos atritando, uma vai ficar negativa, enquanto a outra vai ficar positiva. Então, alternativa C. E é isso. Então tá bom, pessoal. Os exercícios, eles não são muito trabalhosos, né? Os de conta são mais manuais, são braçais mesmo. Você tem que ficar fazendo conta. Mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que se faria essas contas em um momento de vestibular, que você precisa de tempo, que você precisa ir um pouquinho mais rápido, tá certo? Espero que vocês peguem esse jeito, prestem atenção em como eu fiz as contas, para ver onde vocês erraram, isso é muito importante, comparem as suas contas com as que eu fiz, e vejam o que vocês fizeram de errado, vejam suas dúvidas, e tragam para mim, tá certo? Vocês podem mandar lá no grupo que eu criei para vocês, vocês podem mandar no meu WhatsApp pessoal mesmo, vocês podem trazer para aula,
Qualquer dúvida é sempre muito bem-vinda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado até o final. Qualquer coisa vocês me avisam, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.